Hoje eu vou mostrar a migração de uma VM com Windows para o Proxmox saindo do ZenServer. Eu vou mostrar na prática, tá? E se você não me conhece, eu me chamo Caio Monteiro e nesse canal eu falo sobre tecnologias open source e eu criei um projeto chamado Projeto Empresa Livre. Nesse projeto eu apresento diversos sistemas open source e aí eu tenho uma grande missão junto com vocês de integrar esses sistemas entre si e integrar esses sistemas com outros sistemas que a empresa provê seus serviços para seus usuários ou seus clientes, tá? Se você não me conhece, eu tenho várias playlists aqui onde eu falo sobre diversos sistemas. Eu vou deixar aqui na descrição algumas sugestões para vocês, então bora pro vídeo. Bom, aqui na tela a gente já tem o nosso Proxmox, então percebam que eu tenho as minhas VMs antigas do projeto, mas eu não tenho a VM nova. Qual o processo que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou deixar toda essa documentação, todos os links usados, tá, na descrição para que vocês possam pegar o binário para fazer a conversão, para que vocês possam ter um norte na demanda. Basicamente, eu vou mostrar na prática a migração. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é pegar aquele arquivo da máquina virtual. O meu arquivo, ele vai estar aqui. O meu arquivo ele vai estar aqui, ad.xva. Esse arquivo eu peguei, existem duas formas de você pegar esse arquivo aqui, tá, pessoal? A primeira forma de você pegar esse arquivo é usando aquele script de backup que eu disponibilizei lá atrás, no vídeo que eu falei sobre virtualizadores e suas particularidades. Vou deixar aqui nos casos agora passando na descrição esse vídeo. Para esse vídeo, eu questionei se alguém queria esse script de backup restore, coloquei na descrição. E esse script, muita gente me solicitou por e-mail, eu enviei. Basicamente, esse script ele vai fazer o seguinte: você vai colocar um HD externo no seu ZenServer e você vai ajustar as configurações do script para apontar para aquele HD externo ou para um ponto de montagem NFS, enfim. O ponto de montagem, o destino é o de menos, tá? O que é que o script vai fazer? Ele vai fazer um snapshot da máquina, vai transformar aquele snapshot em um template e vai exportar aquele template para o destino. Esse destino que você vai definir vai estar os arquivos backupeados. Se você quiser usar esse script para fazer o restore do seu ZenServer, você também pode. Existe um script de restore, onde você vai listar o diretório e vai escolher qual máquina virtual você vai restaurar. Você pode ir lá no ZenCenter, clicar na máquina, lá em File, eu acredito, exportar a VM, e exportar ela no formato OVA ou XVA, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente exportou no modo XVA. E você pode também usar o VM Converter para poder transformar aquela máquina virtual em VHDX. Mas aí é mais simples você pegar o backup da VM, já que você está com o ambiente virtualizado, tá? Bom, a segunda dica aqui que você precisa se ater é a parte de remoção. Remoção de quê, Caio? Você precisa da sua máquina virtual no ZenServer remover os ZenTools que você deve ter instalado na sua máquina virtual. Por segurança, remova o seu antivírus, depois você instala ele como deve ser, com a chave, tudo direitinho. Mas remova esses dois caras aqui, tanto o ZenTools quanto o antivírus da sua máquina virtual. Feito isso, você exporta no ZenCenter ou exporta com um script de backup para pegar esse arquivo. Pegando esse arquivo, vamos lá para a tela. Pegando esse arquivo, basicamente o arquivo é esse que está aqui para vocês, tá? ad.xva. Pronto. Esse arquivo, ele tem aqui 9 GB. Essa máquina virtual eu criei no ZenServer, onde ela tem ali, é uma máquina recém-criada, ela está com 18 GB, 19 GB se eu não me engano, e eu criei um arquivo na área de trabalho com o nome Adeus ZenServer. Bom, com esse arquivo disponível no seu Proxmox, você precisa fazer duas coisas iniciais. A primeira coisa, para se adiantar, você vai instalar o Git. No meu caso aqui eu já instalei, por quê? Para você pegar o binário lá usando o git clone. Então, você instala o Git. Você vem aqui no site do GitLab, que eu vou deixar na descrição, tá? Você vai vir aqui, ele é esse binário aqui, ZenCenter to Zen. Você vai clicar aqui em código e clicar em baixar, copiar essa linha de comando aqui. E vai clicar em copiar esse link. Voltando para o seu Proxmox, você vai dar um git clone e vai colar o seu link que você copiou. Percebam que a pasta já está ali. O que é que eu vou fazer? Eu vou trazer essa pasta para cá para facilitar a minha gestão, para não ficar entrando em pastas. Então aqui vou dar um MV, final ponto. O ponto, na verdade, eu estou trazendo para o local onde eu estou. Então aqui agora eu vou ter que extrair o arquivo do meu ad.xva, ou seja, o meu disco
lá no formato XVA. Eu vou usar o tar para isso, vou usar o XVF, o V é para demonstrar para a gente o que está acontecendo com esse arquivo na extração. Ele vai extrair, ele vai começar a extrair o arquivo e vai codificar esse arquivo em um arquivo bem pequeno, tá? Então, se eu vim aqui e der um ls-lh, então percebam que o arquivo de 9 GB, que é o AD, se tornou um arquivo OVA de 28 KB, um arquivo de 239 bits e um arquivo de 532K. Caracas. E quando eu fiz isso pela primeira vez, alguns anos atrás, eu disse, cara, isso aqui tá errado. Como é que um arquivo não era de 9 GB, tá? Era de 80 GB, a primeira máquina que eu fiz isso. E um arquivo de 80 GB virou 4 megas. Eu falei, cara, isso tá errado. Isso aqui tá errado, isso aqui não vai funcionar. Mas aí eu segui o processo, fiz algumas pesquisas e de fato funcionou. Vou voltar lá para a tela que vocês vão perceber como é bastante simples. Bom, o arquivo aqui, e aí eu vou precisar agora usar o Python. Se vocês não perceberam, a terminação lá do binário que a gente pegou é PY, então eu tenho que usar o Python para isso. Mas para usar Python da forma certa, então sempre que eu uso Python, eu me sinto, na verdade, esse tipo de pessoa que vos fala aqui para poder fazer a minha atividade. Lembrando que Python está em tudo, tá? No Samba, Python está em praticamente tudo. Inclusive, eu estou estudando Python para fazer algumas automações aqui para vocês. Inclusive, essa era a forma que eu ia criar o canal. Eu não queria aparecer, essa era a forma que eu ia criar o canal. Vê que interessante, eu não consigo ver o teclado aqui. Então, basicamente, eu vou dar um Python. Não consigo ver nada. Python binário menos converte igual ref, que é esse arquivo 16. 2.16. E aí vou extrair esse arquivo para o formato RAM. ad.ram. Feito isso, ele vai fazer essa decodificação, essa conversão, na verdade, e aí vai funcionar. Uma dica que eu deixo para vocês aqui, aí eu posso tirar isso agora, que eu já parei de manipular com Python. Essa velocidade que aconteceu aqui na minha máquina é porque a minha máquina ela tem poder de processamento e ela tem um poder de velocidade de escrita no HD e memória. Tudo influencia na velocidade. Então, o tamanho do arquivo influencia, a potência da máquina usada influencia para que a gente tenha essa conversão. Então, feita a conversão, percebam que eu tenho o meu arquivo ad.ram já no formato RAM, RAW, enfim, já no formato que a gente vai usar para internalizar no nosso Proxmox. Aqui eu posso fazer duas coisas, na verdade, depois disso. Eu posso tanto converter ele para o formato KCOL2, né, que é o formato que vocês estão familiarizados no Proxmox, como eu posso deixar aqui no formato para usar. Eu vou deixar nesse formato aqui, porque aí fica a cargo de vocês fazer essa conversão ou não, mas eu vou deixar na descrição qual comando é usado para fazer essa conversão. Tá? Próximo passo aqui, eu vou criar a minha máquina virtual, isso mesmo, vou criar uma máquina nova, tá? Vou chamar ela de AD-teste. Normalmente vou seguir o processo de criação de máquina que vocês fariam aí se fosse um ambiente de criar uma máquina nova. Criada a máquina nova, percebam que o ID dela é o 105, tá? Isso é bastante importante. E aí, lembra que no vídeo anterior, vocês talvez estejam vendo esse vídeo do futuro, mas eu fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição inclusive, falando sobre algumas dicas do Proxmox. Eu falei sobre o binário que eu vou usar agora, que é o QM. Então percebam que eu consigo fazer muito mais com o QM do que qualquer outro binário que eu tenha no meu ambiente, tá? Então, por exemplo, aqui eu consigo usar o QM para importar o disco na VM105, o nome do disco aqui, e o nome do local do storage onde ele vai ficar armazenado, onde a VM está armazenado o disco. Antes de fazer isso, uma coisa que eu deixo dica para vocês lembra que quando a gente criou a máquina virtual, ela pediu para a gente criar com disco? Já podem excluir esse disco aqui, tá? Desassociem o disco e depois vocês podem remover esse disco. Não faz diferença porque esse disco não vai ser usado, tá?
Então, voltando aqui no nosso Proxmox, eu vou agora repetir o comando qm import disco na VM105, o nome do arquivo, e no storage produção 1. Enter, ele vai fazer a transferência desse arquivo para o disco. Feito isso, lembrando novamente, essa velocidade ela é de acordo com o poder de processamento da sua máquina, tá? Feito o disco, ele vai dizer aqui, ó, foi importado com sucesso, o disco tal já está aqui. Ele já cria no padrão que o nosso Proxmox trabalha. Feito isso, eu esqueço isso aqui. Na verdade, o que eu posso fazer aqui é simplesmente com toda a segurança... Estou aprendendo a escolher os apps de áudio ideais para você. Em qual app você quer ouvir isso? Em nada, não falei contigo? Eu posso aqui já apagar esse arquivo, na verdade. Na verdade, eu posso apagar, inclusive, tudo, tá? Apagado tudo. Cuidado com esse comando, tá, gente? Não dê no lugar errado, pelo amor de Deus. Voltando aqui na minha máquina virtual, percebendo que o disco já está aqui e ele não está associado à VM, ele está só apresentado. Eu vou dar 2 cliques nele e vou entregar ele na minha VM. Feito isso, ele já está aqui. Eu venho aqui em opções e vou aqui na ordem de boot, porque ele está desmarcado. Então eu vou marcar e vou colocar ele como primário. Vou dar OK e vou startar a minha máquina virtual. Ligada à máquina virtual, perceba que eu já tenho o Windows 10 já iniciando normalmente, carregando. E aqui é um momento muito importante, que é muito mais questão de Windows do que de virtualização, qualquer um que seja. O que é que vai acontecer aqui? A gente mudou o hardware e às vezes até drasticamente, tá? As configurações. Então aqui ele está iniciando, ele vai dar tela azul, tá? E eu vou dizer por que ele vai dar tela azul. Vendo aquela tela azul? Eu vou parar ele aqui. Isso aqui pode acontecer com vocês, eu deixei já de forma proposital, porque lá na minha opção de disco, eu vim de um hypervisor do ZenServer para o Proxmox. Então, o tipo de disco que eu coloquei foi SCSI. O que é que eu tenho que fazer aqui? Desassociar. E quando eu for associar novamente, eu preciso usar a forma mais simples possível. Então, por exemplo, se é um Windows 10, um Windows Server 2008, 2016, 2012, o SATA já vai resolver. Depois que ele reconheceu, eu fiz os ajustes, instalei o drive para reconhecer o SCSI e fiz a mudança do tipo do disco. Feito isso, Windows iniciado, vou logar aqui. Aqui eu tenho um arquivo teste. Quando eu abrir esse arquivo, ele está escrito lá algo que eu escrevi antes de fazer a exportação da VM. Adeus em server e oi Proxmox ou XCP. Bom, então basicamente aqui eu preciso fazer algumas coisas. Eu preciso instalar o tools do Proxmox, tá? Então tá o link aqui embaixo do drive para você instalar os arquivos necessários para que o Windows trabalhe da melhor forma com o Proxmox. Eu preciso, no caso, reinstalar o meu antivírus, né? E eu preciso aqui fazer, talvez, algum ajuste de placa de rede. Por quê? Lá, quando eu exportei o disco. Quando eu importei no meu Proxmox, o arquivo de configuração da VM é outro. Então, eu vou pegar uma rede lá, padrão, onde tiver DHCP na minha rede. Então, basicamente, eu preciso, se eu trabalhar no Proxmox com VLAN, na placa de rede atribuir a VLAN correta, e aí seguir adiante normalmente com o meu processo, fazer a atualização do Windows, fazer aí todos os ajustes que eu já comentei anteriormente, tá? E aí você segue para a próxima máquina. Lembrando, se você quiser fazer uma migração bem sucedida, novamente, tem um vídeo onde eu falo sobre processo de migração para o Proxmox, uns pontos muito importantes lá para vocês prestarem atenção e fazerem essa migração com sucesso, tá? Basicamente, feito isso, você consegue aí começar a usar as minhas playlists do Proxmox para seguir o seu ambiente. Faça a migração com calma, tenha paciência, documente suas senhas, documente seus serviços, assista o vídeo de dicas importantes de migração para o Proxmox, é muito importante, eu falo coisas bastante importantes lá, e conclua o seu processo de migração. Feito isso, comecem a evolução dentro do Proxmox. Então, estudem tipo de storage, estudem como optimizar a parte de rede usando o bound na sua rede, estudem a parte de atualização, estudem o que é atualizado no Proxmox. Existe uma série de coisas que vocês precisam fazer para poder ter um ambiente no Proxmox mais seguro. Eu pretendo ao longo do tempo falar sobre mais esse tipo de coisa e vou colocando tudo lá na playlist para vocês, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tchau.
Tchau, tchau.